Olá, amantes da sétima arte! Está em cartaz nos cinemas e chegando aos serviços de streaming, Elvis. Já no final de sua vida, com a saúde, a carreira de produtor e as finanças em completa decadência, o coronel Tom Parker relembra seus dias de glória na década de 50, quando descobriu um jovem do interior do Mississippi chamado Elvis Presley. Ele relembra como identificou o talento nato do rapaz para a música, seu jeito estranho de combinar a sonoridade negra do rhythm and blues com a sonoridade branca do country e, principalmente, o seu jeito único de requebrar no palco, deixando todas as meninas brancas da plateia completamente alucinadas. Desde o primeiro momento, ele soube que aquele garoto era o seu destino, como ele diz no filme, sua galinha dos ovos de ouro, na verdade. E relembra os anos em que passou como agente artístico de Elvis, levando-o a contratos milionários com gravadoras, com programas de TV e com o cinema. Relembra também os dramas familiares e pessoais do Elvis, e também seus dramas amorosos, seus problemas de dependência com drogas e o seu final trágico. Elvis é mais um filme biográfico de artista, uma tendência que já nos deu Bohemian Rhapsody, filme de 2018 sobre Freddie Mercury, o vocalista da banda Queen, que ganhou 4 Oscars. Também Rocketman, de 2019, sobre Elton John, também com muitas nomeações e prêmios. Isso sem contar produções de menor escala, de menor orçamento, como Bessie, sobre a cantora de blues Bessie Smith, de 2015, no streaming, Stardust, de 2020, sobre David Bowie e o Camaleão do Rock, e Estados Unidos versus Billie Holiday, de 2021, sobre a cantora de jazz e blues. E, no final desse ano, ainda teremos I Wanna Dance With Somebody, sobre a cantora pop Whitney Houston. Elvis, então, é uma cinebiografia bem bacana. Não pela precisão histórica, que de fato não é o seu forte, mas pela forma como lança a mão dos elementos narrativos do cinema para nos apresentar um personagem que é maior do que a própria pessoa. Né? Elvis, o mito, a lenda, mais do que a pessoa. Né? Como é de se esperar numa cinebiografia, grande parte do peso está sobre os ombros do ator que faz o biografado. E Austin Butler está impecável no papel de Elvis Presley. Ele realmente se entrega em cada cena, e especialmente nos shows, nós vemos alguém tão apaixonado pelo palco, pela música e pelas fãs e pela fama, tão apaixonado quanto o próprio Elvis era. Aliás, detalhe, é ele mesmo que canta na maior parte do tempo, e você vai achar que é playback, de tão perfeito que está. Butler realmente fez um trabalho impressionante, e é possível que concorra a um Oscar no ano que vem, assim como também a produção do filme. Mas mesmo em momentos mais dramáticos, Butler consegue mostrar por detrás do astro o garoto inseguro e pobre que não se sente à altura daquilo que está acontecendo com ele, do lugar que ele ocupa, um caipira perdido no mundo da fama. Eu tinha falado da produção também, que é primorosa, né? O design de produção, na verdade, que faz uma reconstrução dos anos 50, 60 e 70 e da própria persona excêntrica do rei do rock. A direção e a edição montaram um filme que apresenta a carreira do astro de uma maneira tão frenética quanto os seus dedos na guitarra ou seus quadris requebrando. Além de acelerar a história, essa montagem também nos faz sentir um pouco do furacão que foi a carreira do Elvis, tanto na sua própria vida, quanto na vida da sociedade americana das décadas principalmente de 50 e 60. A decisão de usar e até misturar músicas e sonoridades contemporâneas para falar e contar a história de um ícone da música de 60 anos atrás foi uma decisão interessante para mostrar como as músicas, como a musicalidade e os dilemas da época ainda são contemporâneos de alguma maneira com as músicas atuais. Muitos têm criticado, por outro lado, a direção de Baz Luhrmann pela decisão de contar a história de Elvis a partir do ponto de vista do controverso coronel Tom Parker, o tal empresário que sempre foi visto mais como o explorador de Elvis do que propriamente um empresário. A decisão realmente é estranha, mas em nenhum momento a ideia é inocentar Parker, mas trazer uma forma diferente de olhar para o fenômeno. De qualquer forma,
o filme não se pretende uma biografia no sentido de nos contar a história exatamente como ela ocorreu, mas é uma biografia no sentido de nos apresentar a história de uma maneira lúdica e cheia de simbolismos, mesmo que para isso tenha que torcer um pouquinho só os fatos. Por exemplo, tem uma cena em que Coronel Parker leva Elvis para uma roda gigante e lá em cima propõe um contrato de exclusividade. Elvis está todo desconfortável com a altura em que eles estão e ao mesmo tempo encantado com o brilho do circo lá embaixo, enquanto ele está aqui em cima. Esse encontro nunca aconteceu, mas ele conseguiu representar muito bem aquele momento na vida do cantor. Outro exemplo, Hank Snow já era um sucesso na música country quando Elvis começou. No filme, ele parece desgostoso com o tipo de show que Elvis fazia, se recusando a participar do mesmo palco. Na vida real, foi ele quem trouxe o jovem Elvis para abrir seus shows e inclusive agenciou o cantor junto com o Coronel Parker no início da carreira. Mas o diretor usa a figura do cantor country para representar uma oposição a Elvis que foi muito real da parte de músicos tradicionais brancos, especialmente da música country do sul dos Estados Unidos, como era o caso de Snow. Aliás, esse é um tema que o roteiro de Elvis traz para o primeiro plano, o racismo. A crítica e a resistência a Elvis e à sua música muitas vezes eram fundamentadas na forte presença de elementos da cultura negra, mais do que na qualidade do artista e de sua arte. Nesse sentido, essa cinebiografia funciona também como um retrato da América antes do movimento dos direitos civis, inclusive destacando a reação de Elvis ao assassinato de Martin Luther King, por exemplo. Um retrato que é sempre triste de nos depararmos, o retrato da América racista. Mas a reflexão que eu queria fazer acerca de Elvis, o filme e o homem, é sobre o impacto cultural que ele causou em uma outra área. Mais especificamente, as suas requebradas, que lhe renderam o apelido, que parece que ele não gostava muito, de Elvis the Pelvis. O filme apresenta muito bem a forma como os jovens, especialmente as mocinhas, reagiram ao jeito como Elvis remexia os quadris para os lados, girava para frente e para trás, e como aquilo era visto como uma insinuação sexual, ao ponto de políticos quererem proibir suas apresentações, talvez até para posarem de moralistas e conservadores perante o público e o eleitorado. O filme personaliza esse movimento político na figura do senador Jim Eastland. Mas esse é um movimento real mesmo, aconteceu na época, não especificamente com esse senador, mas com muitos outros políticos de menor expressão, prefeitos e governadores e assim por diante. Mas a questão aqui é que assistindo ao filme, ou mesmo se você buscar clipes da época disponíveis na internet, qualquer um de nós vai chegar à conclusão de que a dancinha do Elvis não tinha nada demais. E isso, meus caros, por uma razão muito simples. Nós já fomos tão expostos a tanta baixaria com o nome de apresentação artística que os nossos sentidos estão completamente recalibrados, ou seja, estamos dessensibilizados, quase anestesiados. A percepção moral da nossa sociedade foi completamente mudada de lá para cá, de maneira tal que aquilo que era escândalo naquela época, hoje em dia é bobagem, porque outras coisas muito mais escandalosas, explícitas e imorais se tornaram perfeitamente aceitáveis. E aí, enquanto eu assistia a Elvis e pensando nesse aspecto, eu fiquei me perguntando, será que haveria uma Madonna ou uma Janet Jackson nos anos 90, com seus shows cheios de insinuações e até expressões explícitas? Será que existiria esse tipo de expressão se não tivesse havido um Elvis lá nos anos 50 e 60? Ou para trazer mais próximo de nós, será que haveria uma Anitta e um Pablo Vittar nos anos 2020 sem as reboladas do rei lá em 56? Ou ainda, será que as apresentações que hoje nos escandalizam, como essas que eu acabei de citar, será que elas serão consideradas normas e normais daqui a 20 anos? Em outras palavras, quais serão os escândalos normalizados com os quais os nossos netos e bisnetos terão de conviver? Obviamente não estou aqui sugerindo que o requebrado do rei do rock foi o único ou sequer o principal responsável pela decadência moral
da nossa sociedade? Claro que não. Mas estou apontando para o fato de que essa decadência vai sempre se mostrando, se apresentando paulatinamente, por meio de pequenos escândalos que vão preparando o terreno para escândalos maiores, até que nada mais fique de pé. Como igreja, precisamos estar atentos para não assimilarmos do mundo aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Especialmente quando são venenos administrados em pequenas doses, sabe? Diluídos em muito entretenimento. Afinal, não é porque isso aqui é uma coluna de cinema que vamos ignorar que o entretenimento pode ser sim veículo para coisas muito ruins e malignas. No final do primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, Paulo diz que os pecadores não apenas fazem o que sabem que desagrada a Deus, mas ainda aplaudem aqueles que fazem igual. Isso se aplica muito diretamente a toda a indústria do entretenimento, com seus ídolos tão imitados pelos seus fãs. Agora, assim como o senador lá do filme não conseguiu impedir o furacão Elvis de fazer sucesso e de influenciar gerações, hoje também a resposta não está em políticos que se digam conservadores, mas a resposta está numa igreja que pregue o evangelho e viva a santidade como sal da terra e luz do mundo. Na contramão do que o mundo aplaude, mas na certeza do aplauso do seu Senhor. Até a próxima sessão de Luzes, Câmera e Reflexão.